Eu lembro de falar negócio de ciência. Boa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis entregue às tentações. Livra-nos, Senhor Deus, de todo mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, está iniciado o nosso estudo das obras kardecianas, o livro que é o Espiritismo. Que assim seja. Muito bem. Então vamos lá. Então vamos achar onde que nós paramos. Eu acredito que é aqui, ó, semelhantes coisas bem que valem a pena serem aprofundadas. Nós paramos aqui. Os incrédulos. Eis que as reflexões de um sábado, sabe? Apesar que a gente estudou, né? Quanto aos fatos, eles são de duas naturezas: espontâneos e provocados. Lembra? Entre os primeiros é preciso situar as visões e aparições, que são muito frequentes. Os ruídos, barulhos e movimentação de objetos sem causa material, e uma multidão de efeitos insólitos que se considerava como sobrenaturais, e que hoje nos parecem muito simples porque, para nós, não há nada de sobrenatural, uma vez que tudo se esconde nas leis imutáveis da natureza. Os fatos provocados são aqueles que se obtêm por intermédio dos médiuns. Eu acho que vamos seguir, né? Eu lembro que nós lemos nas pautas de explicações, nós lemos isso daqui, você lembra? Ó? Admitindo o fenômeno das mesas girantes que vivam pancadas. Lembra disso daí? Então, nós já estamos estudando falsas explicações dos fenômenos. Nós estamos aqui. Estava quase no final, né? Aí começou um comentário grande. Deve ser esse quinto aí, esse... É isso ainda, um desses temas que não suportam um exame aprofundado? A pergunta, você fala? Nós estudamos aqui, nessa pergunta de Kardec, falando sobre a lucidez sonambúlica. Não, isso a gente não estudou. Não, a dupla vista, não. Estamos aqui. Eu esqueci meu livro em casa, na correria, aí nós estamos perdidos no local, qual que é o lugar do livro. Aqui, ó. Falsas explicações dos fenômenos, tem o visitante 1, depois o outro visitante, a gente já estudou, falando do fluido, do fluido magnético. Nós estudamos isso daí. Isso aqui nós já estudamos, tá, passa. Aí depois tem sobre da inteligência, não, é pensamento no médio, que misturava com os pensamentos do médio, lembra? Já estudamos. Aí agora é aqui, esse também nós estudamos, porque fala de alucinação, ó. Não se poderia admitir, segundo a opinião de alguns, que o médium está em um estado de crise que goze de uma lucidez, que lhe dá uma percepção sonambúlica, uma espécie de vista dupla, o que explicaria a extensão momentânea das faculdades intelectuais, porque disse as comunicações obtidas pelos médiuns não ultrapassam a importância daqueles que... Não, esse nós não vimos, sobre o sonâmbulo. Eu acho que não. Então é aqui.
Eu acho que nós paramos aqui, nesse lugar. Vamos então? Você quer ler? Essa pergunta aqui, não se pode admitir? Isso. Pode ler então? Então vamos. Então, vamos lá. Pergunta, né, do visitante. Não se poderia admitir a esta opinião de alguns que o médium se encontra no decorrer da experiência num estado de crise, gozando da lucidez, que lhe dá a percepção sonambúlica, ou de uma dupla visão que explicaria a extensão momentânea das faculdades intelectuais, e se é que, conforme se diz, as comunicações obtidas por via dos médiuns não sobrepujam as que se obtêm por meio dos sonâmbulos? Aí ele responde. Então vamos entender essa pergunta. O que essa pergunta está falando? O que ela está perguntando? O médium, ele está em transe mediúnico, né? Isso que ele está falando. Ele está em estado de crise, goza de uma lucidez, que lhe dá uma percepção sonambúlica, uma espécie de dupla vista. Quer dizer, quem está vendo é o espírito, não é os seus olhos de carne, né? Porque ele está nesse estado sonambúlico. Aí ele ainda fala, ele está numa espécie de dupla vista. O que explicaria a extensão momentânea das faculdades intelectuais? Porque disse, as comunicações obtidas pelo médium não ultrapassam a importância daqueles que se obtêm pelos sonâmbulos. Está fazendo uma comparação, né? É uma comparação do médium comum e o médium sonâmbulo. Por quê? Porque o médium comum, aí tá bom, vamos ver a explicação de Kardec, não vamos interpretar nós antes, né? Então vamos lá. Também esse sistema não se resiste a um exame aprofundado. O médium não está em estado de crise, nem adormecido. Acha-se inteiramente desperto, agindo e pensando como as outras pessoas, sem experimentar o que quer que seja de extraordinário. Alguns fenômenos particulares deram origem a esse equívoco. Entretanto, qualquer pessoa que não se limite a julgar as coisas pela observação de um só ou dos seus aspectos, reconhecerá sem dificuldade que o médium é dotado de uma faculdade toda particular, que não deixa margem para ser confundido com um sonâmbulo. A completa independência do seu pensamento está provada por fatos, sob todos os pontos de vista indiscutíveis, fazendo-se a abstração das comunicações escritas. Qual o sonâmbulo que faz pensamentos brotarem de um corpo inerte? Qual que já produziu aparições visíveis e até mesmo tangíveis? Terá algum conseguido manter o corpo pesado suspenso no espaço sem um ponto de apoio? Terá sido por efeito sonambúlico que em minha residência, em presença de 20 testemunhas, um médium desenhou o retrato de uma jovem que lhe era desconhecida, morta há 18 meses, e cujo retrato foi reconhecido pelo pai da moça. Fez uma pergunta, né? Uhum. Ele está contando o caso, né? Ele tá foi reconhecido pelo pai da moça presente na sessão por um fenômeno de sonambulismo. Responderá, por acaso, uma mesa com a máxima precisão a perguntas que lhe são dirigidas, por vezes até mentalmente? Seguramente, admitindo-se que o médium se encontra magnetizado, é difícil crer que a mesa seja sonâmbula. Isso. Ele está fazendo um questionamento, né, do médium. Comparação, né? É uma comparação no estado sonambúlico.
né? E dizendo assim, que tem diferença, né? Tem uma diferença com o sonâmbulo. E aí ele ainda fala como que pode uma aparição visível, mesmo tangíveis, né? O sonâmbulo que fez brotar um pensamento de um corpo inerte, porque dá a impressão que dá. O que é o sonambulismo? Vamos saber o que é, né? O que é o estado sonambúlico? Esse estado, pega aí para mim o livro dos médios, irmã, o que está embaixo de tudo desse daí, que nós estamos estudando aqui na nossa reunião mediúnica. No livro dos médios, a gente está estudando sobre o sonambulismo. Então, vamos ver aqui o que é, né? Ó, o sonambulismo. Aqui, vamos ver aqui no livro dos médios. O que é... Esse livro é velho, é estranho. Aqui, os médios. Médios voluntários. É nesse daqui? Ou é no do... Não, é no livro... Nós estamos estudando o livro dos Espíritos, não dá livro. Nós estamos estudando o grupo mediúnico e a gente está estudando esses assuntos. Sonâmbulo. Isso. Aqui, ó, ele fala sonambulismo. O sonambulismo é uma independência da alma, mais completa que no sonho. E nesse caso, suas faculdades estão mais desenvolvidas. Então, é a independência da alma, né? É um desprendimento maior do que a mediunidade de um médium. Por exemplo, o médium, ele tem a vidência, ele vê o espírito, né? Quem que vê na vidência? É o médium, é com os olhos da carne. No sonambulismo, não, é uma independência da alma, é o espírito, é um estado que ela tem. Então, é por isso que ele fala, é como se o corpo de carne não participasse. Quem participa é a alma, é o espírito. Então, é por isso que ele fala assim, ó, que o sonâmbulo produziu... Pode manter um corpo pesado no espaço sem ponto de apoio? Né? O corpo fica volitando, fica suspenso? Pode? Pode isso? Igual a mesa, né? As mesas. Ele está fazendo a mesma comparação. Existem os médiuns, né, que tem a mediunidade, que tem médio vidente, médio audiente, da psicografia, né? O da psicofonia, aquele que fala, que o espírito fala através dele. Então, isso, ele está querendo mostrar isso daí. A diferença do sonambulismo, né, com o médium propriamente, que é impossível, que não pode, que não cabe esse efeito sonambúlico que uma mesa responde com precisão as questões propostas, mesmo mentalmente. Então, o efeito sonambúlico, o médium, que tem o sonambulismo, praticamente o corpo dele é como se não participasse, né, do efeito. Quem que faz, quem que vai, quem que vê a espiritualidade é o espírito, é a alma, não é o corpo de carne. Então, é diferente do médium vidente, porque o médium vidente, quem vê é o corpo de carne. Não é através da alma do espírito, é o corpo de carne que vê. Então, é isso que ele está dizendo aqui, porque aí eles confundem, né? Eles querem confundir, eles querem entender. E aí ele fala, seguramente, se admite que o médium esteja em um estado magnético, me parece difícil crer-se que a mesa seja sonâmbula, né? É um estado magnético. Tem um médium ali que está doendo um ectoplasma, que está fazendo a mesa levantar.
um efeito físico. Tem um corpo ali que faz a pessoa volitar, ficar suspensa. Não é sonambulismo, né? É uma ação de efeito físico. O efeito físico, que pode ser, é um efeito inteligente, com efeito físico, suspendendo, está suspenso. Aquele corpo que ele está levantando ali, né? Entendi, foi mais ou menos isso. Vamos continuar? O que você entendeu? Entendeu mais um pouquinho, João, ou vamos continuar? Eu acho que é isso aí mesmo, só que eu acho que na hora que ele falou o corpo suspenso é a mesa. A mesa é um corpo, né? A mesa, ele está comparando. Ela volita ali, ou ela bate, ela dá as batidinhas. Aí ele quis dizer, o sonâmbulo consegue fazer isso? Isso. Sendo que o sonâmbulo não consegue fazer isso. Não consegue porque o sonâmbulo está na condição da mesa. Porque o corpo do sonâmbulo, ele está num estado que quem que está respondendo é o espírito. Quem está enxergando na espiritualidade é o espírito, né? E não é o corpo. A resposta dele, ele quis provocar o visitante nesse sentido. Então o sonâmbulo consegue levantar uma mesa? Consegue responder umas batidas de mesa? Se ele está... O sonâmbulo não consegue fazer isso. Se ele está nesse estado, que o corpo de carne é como se fosse um corpo inerte, né? Por quê? Porque ele é um estado diferente, né? De médio. Então vamos continuar, vamos entender. Ele ainda continua. Boa noite, Vino. Boa noite, Isabel Cristina. Sejam bem-vindos. Ele continua na mesma explicação aqui, ó. Como, porém, explicar o fato seguinte de tantos outros do mesmo gênero? Um amigo meu, excelente médico, psicógrafo, perguntou a um espírito se certa pessoa que não via há 15 anos estava ainda neste mundo. Sim, vive ainda, respondeu o espírito. Está em Paris, a rua tal, número tal. Meu amigo saiu e encontrou a pessoa em questão no endereço indicado. Teria sido ilusão? Seu pensamento poderia ter lhe sugerido uma infidelidade de respostas diferentes? À vista da idade da pessoa, seria mais provável que tivesse morrido. Se em certos casos fosse observado que as respostas estavam conforme o pensamento, não quer isso dizer, naturalmente, que seja uma lei geral. Nisto, como em todos os juízos precitados, são perigosos, podem ser desmentidos por fatos que não se observaram. Então, ele ainda dá esse exemplo, né, João, a pessoa que estava viva, né? Perguntou para o médium, perguntou fulano de tal, está vivo? Sim, endereço X, assim, assim. Saindo dali, ele foi, pesquisou, foi no endereço, a pessoa estava lá, viva. Como que isso mostra o quê? Uma pessoa inteligente por trás dessa resposta que está respondendo, né? Então, é o que ele diz aqui. Não pode fazer julgamento precipitado, né? Tem que pesquisar, tem que ver. Ele perguntou, falou, ele foi pesquisar, a pessoa morava naquele lugar. Como que aquela pessoa ia saber? Né? Se não via ela fazia 15 anos. Como que vai saber se morreu, se está viva? Não tem como. Então, isso vem comprovar, vem mostrar mais uma vez o quê? A existência dos espíritos, né? Essa parte inteligente dos espíritos, né? Então, vamos lá. Agora entra noutra. Os incrédulos não podem ver para se convencerem. Pergunta do visitante. Os incrédulos desejam fatos positivos que, na maioria das vezes, não lhes podem ser proporcionados. Se a todos fosse permitido testemunhar os fenômenos, a dúvida não seria realmente lícita. Como é que tantas pessoas, apesar da boa vontade que as anima, nada puderam observar? Opõe-se-lhes, conforme dizem, a falta de fé?
Mas isso respondem, e com razão, que não é possível ter-se fé antecipada e que se querem que creiam, é mister que lhes sejam dados os meios de crer. É mistério, né? Então, ele tá falando, né? A pessoa que não crê, que é incrédulo, muitas vezes elas falam assim, se você me mostrar, eu acredito. Eu tenho que ver para crer. Só que tem muitas pessoas que mesmo vendo... Não vão acreditar. Não acredita. Por quê? Porque eles já têm um preconceito, um pensamento já formado. Não adianta, né? Então, não adianta. Então, ele está falando isso daí, né? Está perguntando isso daí. Está falando que não seria mais fácil para vocês, né, que uma pessoa que não acredita pudesse ver, participasse, pudesse ver os espíritos, isso, conversar com eles? Agora vamos ver a resposta dele. A razão é simplíssima. Desejam submeter os fenômenos às suas ordens e os espíritos não se sujeitam. Nós é que temos que esperar a sua boa vontade. Não basta dizer, apresentem-me tal fato e eu acreditarei. É preciso que se tenha aquela boa vontade nascida da perseverança. Deixar que os fenômenos se produzam espontaneamente sem pretender forçá-los ou dirigi-los. Talvez que aquele que deseja venha a ser exatamente o que não se pode conseguir. Não obstante, outros apresentar-se-ão, aquele que é desejado aparecerá quando menos se espera. Aos olhos do observador, atento e assíduo, surge uma infinidade de fatos que se corroboram naturalmente, mutuamente. Mas engana-se redondamente aquele que julga que basta mover a manivela para fazer funcionar a máquina. Que faz um naturalista que visa estudar os costumes de um animal? Existe, porventura, que se faça isso ou aquilo para ter comodidade de observar à vontade? Não, pois sabe muito bem que aquilo não será obedecido. Pois sabe muito bem que não será obedecido. Espreita as manifestações espontâneas do seu instinto, espera e colhe-as de passagem. O simples bom senso demonstra que, com mais forte razão, deve fazer o mesmo com os espíritos, que são inteligências distintas e muito mais independentes que a dos animais. É erro supor que se exige fé. Mas... sim, você vai continuar. Então vai. Vou ler só mais esse parágrafo. Pode ir. É erro supor que se exige fé, mas a boa fé é outra coisa. Há céticos que negam a própria evidência, e estes os prodígios não convenceriam. Quer explicar? Não, pode continuar. Vamos concluir isso aqui. Quantos há que, depois de os terem vistos, pretendem explicar os fenômenos da sua maneira, alegando que nada provam, sem lograr quaisquer resultados para si? Essa gente serve apenas para perturbar as reuniões. Por isso, não perdemos tempo, afastamo-la. Existe também um outro grupo formado pelos que se sentiram terrivelmente contrariados, se vissem obrigados a crer na evidência dos fatos, pois seu amor próprio sentir-se-ia ofendido se tivesse de confessar o que antes negaram. E o que dizer das pessoas que veem em tudo ilusão e charlatanismo? Nada. Preciso é que as deixemos tranquilas, permitir que digam, sempre que quiserem, que nada comprovarão. Que nada se pode ou
se lhe quis mostrar. Ao lado desses céticos endurecidos, encontram-se os que desejam ver a sua maneira e que, tanto a opinião formada, desejam tudo ver por esse prisma. Não compreendem que certos fenômenos possam deixar de correr à risca e não sabem ou não querem passar às condições indispensáveis. Quem deseja observar a boa-fé não deve crer no que lhe dizem, mas despojar-se de toda ideia preconcebida e desistir de comparar coisas incompatíveis. Deve esperar, persistir e observar com inesgotável paciência. Essa condição é também favorável nos adeptos, pois vem provar que as suas convicções não se formam levianamente. O Senhor tem paciência assim? Não tenho tempo para isso. Pois então, não se ocupe com esse assunto, nem fale dele. Afinal de contas, ninguém os obriga a isso. Então, muito bem. Então, ele tá falando dos incrédulos. Não podem ver para se convencerem. Que isso... A ideia do visitante seria mais fácil mostrar para essas pessoas incrédulas, né, já que elas não acreditam, então mostre para elas por que elas não podem vir. Aí ele explica, né, que a pessoa tem que ter fé, tem que acreditar, que não adianta só assistir. E ainda vai atrapalhar a reunião desse tipo. Isso. E aqui ele ainda fala que tem pessoas que elas já têm uma ideia pré-concebida. Ela vai ficar sempre pondo contra e si, negativo. Então, essas pessoas, elas vão atrapalhar as reuniões, né? Elas atrapalham. E aí ele fala sobre a fé também, né? Sobre que isso é um erro. O que mais que ele fala aqui? Que a pessoa... E outra, você tem que raciocinar para você aceitar. Muitas vezes você chega na reunião já com aquela ideia. Não, nem se me mostrar, nem se falar, eu acredito é assim. Então, você não deixa a sua mente aberta para você ter um conhecimento que vai te levar a um conhecimento daquilo ali. Quando a gente já tem um preconceito, já tem uma ideia pré-concebida, é muito difícil de mudar. Agora, quando você não sabe nada, né? Não sabe nada, chegou ali, tá com aquela vontade de entender, de aprender, é diferente. Agora, quando uma pessoa vai, ela já sabe mais ou menos, e ela que quer falar o que é, o que não é muito difícil a argumentação da gente chegar a alguma finalização. Porque ela já está com a ideia formada. Contrária, com a ideia formada. Ela não se coloca na condição de aprender, né? Então, essas pessoas, aqui ele fala, né? Os